Bom dia, turma da primeira série, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos apresentar a aula gravada, né? Mas daquele estilo, né? Todo em slide, direitinho. E na próxima semana a gente faz a live, né? Novamente a gente faz uma live. Bom, inicialmente a gente vai fazer a correção do trabalho de casa, né? Que nós passamos em relação à apostila na página 6, né, conforme foi deixado como foi dito na outra aula. Né? Então, vamos lá. Então, olha só, na página 6 tem o primeiro exercício, exercício 1, que diz assim, preencha com much ou many. Lembrando que o much e many são quantifiers, né, são quantificadores, que caracterizam coisas diferentes. Much para coisas incontáveis e many para coisas contáveis. Então, vamos ver aí. Letra A. How much wine? Wine é countable ou uncountable? Wine é líquido, né? Então, é uncountable. Só pode ser much wine. Letra B. How many children? Children é o quê? Children é o plural de child. Crianças e child, criança. Então, é contável. Então, você tem que usar many. Shops. How, pontinho, shops. Shops são lojas. Quantas lojas? Lojas é contável. Então, how many shops? Letra D. How pencils. Pencils são lápis. Né? Os lápis são contáveis. Então, é how many pencils. Letra E. Water. Water é incontável, é igual wine, vinho. Então, é how much water. Glasses. Glasses pode ser óculos, como pode ser copos. Todos dois são contáveis. Então, você vai usar many. Tá bom? How many glasses? Letra G. Bread. Bread, lembra que eu falei com vocês que bread, na língua inglesa, não é contável. Bread ele é vendido sempre a peso. Né? Não, como nós falamos, dá um pãozinho, 2 pãezinhos, 3 pãezinhos. Não. Lá eles não falam one bread, two breads. Né? Eles usam da forma incontável. Então é how much bread. E a letra H, how much tea. Também tea, chá, é incontável. Número 2. Preencha com few para coisas contáveis, countable, ou little para coisas incontáveis, uncountable. Letra A. Bread é uncountable. Então só pode ser little. Então, there is little bread. Letra B. There are grapes. Grapes são uvas. Uvas são contáveis, né? 1 grape, 2 grapes, 3 grapes. Então, few grapes. Letra C. There are pears. Pears são peras. Então, few pears, né? Porque é contável. Letra D. There's, pontinho, money. Money é incontável. Lembra que a gente conversou sobre isso? Então, se é incontável, a gente vai usar little money. Não é I have few money, como muita gente fala, até mesmo na língua inglesa, cotidiano, eles usam few money. Mas está errado. There's little money. There are few biscuits. Os biscuits é porque são biscoitos, quando biscoitos são contáveis. Número 3. Fill in some ou any, da mesma forma. Coisas contáveis, você vai usar some e any. Só que, no caso aqui do some, você vai usar para as frases afirmativas e o any para as frases negativas e interrogativas. Então, vamos ver aqui. Stephanie is packing her suitcase. Né? A Stephanie está preparando a sua mala, né? Seus objetos, empacotando a sua mala. She needs, pontinho, shoes. Shoes, some shoes. É frase afirmativa, então só pode ser some. Agora aqui, ó, she doesn't need to take
boots. Ela não precisa levar botas. Any boots. Ela não precisa levar botas, algumas botas. Tá? She needs, dresses and blouses. Não é negativo nem interrogativo, então só pode ser some. Então vamos lá. Cafeteria. A Suzy oferece a Lucy alguma coisa para beber. Número 4, exercício. A Susan pergunta, would you like tea? A Lucy responde, yes, please. Então, tea é algo que é incontável. Né? How much tea? Né? É incontável. No entanto, incorporou-se a língua de não usar o N. Would you like any tea? Fica feio falar. Então, would you like some tea? Em alguns casos, até se usa, a explicação está até aqui, a resposta comentária está do lado aqui. Em alguns casos, se usa também o N. Agora, qual é a diferença para um e para o outro? Né? Para o uso de some, aquele que pergunta sabe com certeza que a resposta será positiva. Então, ela já respondeu que sim. E a Susan sabia que ela ia responder que sim. Então, a partir do momento que ela vai responder que sim, a frase que vem é afirmativa, então você já pode usar o some. Tá? Então, would you like some tea? Então, são exceções que ocorrem. No caso do uso do N, será quando aquele que pergunta tem quase certeza que a resposta será negativa. Ou então, little bit. Would you like some water? Eu vou perguntar, would you like some water? Yes, please. Você gostaria de alguma água? Sim, por favor. Mas se eu não tiver certeza que o outro vai responder, aliás, eu tenho certeza que o outro vai responder que não, eu vou perguntar, would you like any water? A outra pessoa com certeza vai responder, no, thank you. Ou então, a little bit. Então, quando você tem a certeza que a outra vai dizer que não, você usa N. Então, isso daí é uma forma do seguinte, da educação inglesa, né? Então, se você não quer que a pessoa aceite alguma coisa, você mete o N lá. Would you like any beer? Você gostaria de cerveja? O cara já estudou N, é porque ele já sabia, ele está esperando que eu vou dizer não. Então, não, thank you. Ele diz que não quer. Né? Então, quer dizer, é a educação inglesa, né, que forma essas coisas na língua. Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício, ainda na página 6, diz o seguinte, complete os exercícios com os corretos quantifiers, os quantificadores. Então, ele dá os quantificadores aqui. No primeiro, we are going to be late. There is too much or many traffic. Traffic é incontável, uma coisa que é perceptível, mas você não conta. Um tráfego, dois tráfegos. Né? Tráfego de carros. Né? Então, você vai ter o quê? Much traffic. A letra B. Yeah. The ... of people driving is incredible. Sim, o número de pessoas dirigindo é incrível. Ora, o número de pessoas é contável, então você não vai usar amount, um monte de pessoas. Não, the number, o número de pessoas. Então, letra B. Yeah, the number of people driving is incredible. I've never seen these many cars. Eu nunca vi tantos carros. Você vai usar many ou much. Carros é contável, então você vai usar many, né? Letra D. Yeah, I think I've got ... Sorry, desculpa. Letra D. Can you bring soda to the picnic? I don't have ... Some or any. É negativa. I don't have. Eu não tenho. Né? É any. Então, I don't have any. Eu não tenho nenhuma. Letra E. Yeah, I think I've got some left over from the party. Então, sim, eu tenho algumas que sobraram, né, depois da festa.
O que sobrou? Não foi a soda, o refrigerante? Não é contável? Então só pode ser some. Está na afirmativa? Então só pode ser some. How do you feel about your new job? O que você sente sobre o seu novo trabalho? Do you have as responsibility as you used to? Você tem as much responsibilities ou many responsibilities? Aqui você tem que entender o contexto. As responsabilidades é que eu tenho muitas responsabilidades. Responsabilidade, 1, 2, 3, 4 responsabilidades. Eu tenho várias responsabilidades. Então, você vai usar many, porque é contável. Tá? Você usaria much responsibilities, que pode ser usado, se você não tivesse no contexto a ideia de contável, a responsabilidade contável. Né? I don't have much responsibility with this. Eu não tenho muita responsabilidade sobre isso. Né? Ou I don't have any responsibility for this. Então, aí você só vai usar many, só pode ser. Tá? The job is great. Letra G. The job is great. I have about the same amount of work. Você não pode usar a outra letra G, né? O outro number of work. Não, the amount, a quantidade de trabalho, um monte de trabalho, né? To do as before. But I have less stress. Olha, less, aqui é less e fewer. Se você perceber, fewer é contável. Estresse é contável? Então você só pode usar less. Né? Less stress and problems é contável. Né? Um problema, dois problemas, três problemas. Né? A fewer problems. Então é meio enroladinho isso daí, né? H. How do you think you did on the test? I think I did a little bit better than the last time. Maybe even much better. Olha, eu fui um pouco melhor do que da outra vez. Né? Talvez bem melhor. Então a ideia aí é essa aí. A little é uncountable, né? Então eu fui bem no teste, não estou contando nada, só pode ser a little. E ainda much better daquilo que eu fiz. Então não pode ser many porque não é contável. What about you? Well, I think I probably made a few mistakes, alguns erros. A few mistakes, você tem few mistakes e a few mistakes. Algumas, a few mistakes, quer dizer, um pouco de erro, tive um pouco de erros, né? Alguns erros. But I have the feeling I did well overall. Mr. President, letra J. Mr. President, do you think many of your proposed legislation will pass by Congress during this session? O senhor acha que muitos das suas propostas legislativas irão passar durante essa sessão legislativa do Congresso? Proposta legislativa é contável. Então só pode ser many. Tá? Vamos lá. Bom, agora nós vamos passar para o assunto novo, que são os advérbios em inglês. Aqui nós ficamos somente com a parte teórica, porque a gente vai ver mais as frases propriamente do que fazer exercícios. Então, olha só. Adverbs. Words that gives more information about a verb. Adjective, phrase or other adverb. São palavras que dão mais informações sobre um verbo, um adjetivo, uma frase ou outro advérbio. Existe uma classificação dos advérbios conforme as circunstâncias. Então, quais são as circunstâncias que a gente tem? Circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, em inglês, de frequência, né? As circunstâncias de companhia, que lá não tem, né? Coisa mais em português tem. Em inglês, a gente vai ver aqui quais são as circunstâncias que formam os advérbios mais importantes para a língua inglesa, para nós agora, na primeira série.
Então, essa ilustração aqui que eu coloquei do lado aqui diz o seguinte: adverb. Aí você pergunta when. O que é when? Não é quando? Indica o quê? Tempo. To what extent? Durante quanto tempo se estendeu? É tempo. Where? Onde é lugar. In what manner? Modo. How? Como? Modo. Tá certo? That, to what extent? Normalmente a gente atribui o tempo, a tempo. Mas a gente não pode confundir que em inglês eles usam o advérbio de frequência. Tá? Então, to what extent, normalmente ele vai usar a frequência. Né? A frequência que eu trabalho, every day, né? Todos os dias. Então, a ideia de todo dia não é tempo. Para eles é de frequência. Porque frequentemente eu vou. Tá? Vamos passar o slide. Aí vem. Primeiro deles que são os advérbios de frequência. Olha lá. Adverbs of frequency. Advérbios de frequência. São aqueles advérbios que nos indicam com que frequência algo aconteceu, acontece ou acontecerá. Exemplo, olha só. Daily, diariamente. Né? Weekly, semanalmente. Monthly, mensalmente. Yearly, anualmente. Olha aí. Observa que todos esses advérbios terminam em li. Daily, weekly, monthly, yearly. Terminou em li, você já sabe que é advérbio. Agora você vai, de acordo com o contexto, vai ver que circunstância que leva a ele à classificação do advérbio. Então, observe outros exemplos no quadro ao lado que mostram uma escala mais frequente, do mais frequente para o menos frequente. O grau de frequência dos principais advérbios. Então, olha só. O quadro aqui está em amarelinho aí, ó. Adverbs of frequency. Os advérbios de frequência. Always, sempre, é advérbio de frequência. É 100%. Toda vez que você usa always, você está dizendo sempre vou, a frequência é de 100%. Usually, usualmente. Usualmente não é que seja 100%, mas é quase 100%. Né? Normally, né, que é normalmente, também é quase 100%, mas não é. Often e frequently é frequentemente. Frequentemente não caracteriza aquela ideia de 100%. De vez em quando ali, eu estou indo, mas é de vez em quando mais para quase sempre, né? E 50% é sometimes, às vezes. Ou sometimes, às vezes. 30% da frequência diz occasionally, ocasionalmente. E aqui vem duas palavrinhas, né, com dois advérbios aí que cai muito em concurso. Né? Seldom. Seldom é raramente. Olha só, raramente não quer dizer que você nunca faça. Né? Que você nunca, que a frequência seja zero. Mas alguma vez você tem frequência, mas não é zero. Né? Hardly é diferente de seldom no sentido seguinte, que é mais ainda raro do que o raramente. Quase nunca, que é o never. 0% é never, nunca. Então você vê que começa de 100% e a setinha vai descendo para o 0%. Como frequência. More frequently, mais frequentemente, e less frequently. Tá? Então vamos passar para o outro. Olha aqui, ó, as frases aqui que a gente pode observar. A gente vai observar aqui como é que funciona esses advérbios. Ó. Examples of adverbs of frequency. Olha lá. I always go to bed before 11 p.m. Eu sempre vou para a cama, eu durmo sempre antes das 11 horas. 100%. Né? I usually have cereal for breakfast.
Ora, se eu sou um adepto do uso de cereais no café da manhã, eu usualmente uso, mas não é always. De vez em quando eu mudo. 90%. I normally go to the gym. Eu normalmente vou à academia. Então, 80% de frequência. Não vou I always, porque não é sempre. E nem usually, porque também está dentro de uma ideia que eu faço, que às vezes tem dia da semana que eu não vou e eu falto também. Né? I often surf in the internet. Olha, often, você vê aquela ideia, né? Quase não é nem sempre e nem às vezes. Entendeu? É a ideia de frequentemente. Eu frequentemente surfo na internet. Então, mas não é sempre. Né? 50% é sometimes, sempre. Quando você tiver aquela ideia meio a meio, e a ideia que você quiser passar para o outro seja de meio a meio, 50% de frequência, é sometimes. I sometimes forget my wife's birthday. Não é sempre, mas de vez em quando, né, 50% de chance de eu esquecer o aniversário da minha esposa. I occasionally eat junk food. Eu ocasionalmente como comidas não saudáveis, né? Então é 30% disso daí. I seldom read the newspapers. Eu raramente leio jornais. Não é que eu nunca, eu raramente. E nem sempre, raramente. I hardly ever drink alcohol. Então, se você colocar I seldom ever drink alcohol, é que não pega bem, não fica legal. O hardly é que é ideal para isso, que eu raramente bebo bebida alcoólica. O hardly é melhor para isso que o seldom. E I never swim in the sea. Eu nunca nado no mar. Então é zero, nunca. Frequência zero. Tá? Vamos lá. Mas vamos ver agora os adverbs of manner. Está na página 8 aí do livro também. Os advérbios de modo. Adverbs of manner é modo. São aqueles que nos dizem como algo aconteceu, acontece e acontecerá. Os advérbios de modo em língua inglesa são bastante flexíveis, podendo aparecer no início da frase, antes do sujeito, no meio da frase, entre o sujeito e o verbo, e no final da frase. Então é um tipo de advérbio que, diferentemente do advérbio de frequência, que vem lá depois do sujeito, logo no início, ele pode vir como o de frequência no meio ou no final. Tá? No início, como de frequência, ou no final. Então, lá. Quickly, he organized the entire thing. Rapidamente, ele organizou a coisa toda. Mas ele também pode dizer, he quickly organized the entire thing. Ele rapidamente organizou a coisa toda. Ou deixar para o final. He organized the entire thing quickly. Ele organizou a coisa toda rapidamente. Os advérbios de modo geralmente são formados pelo sufixo li. Olha, eles sempre falam isso até em português, né? Que os advérbios têm mente. Né? Se é mente no final é advérbio. E normalmente é advérbio de modo. Não. Vocês viram lá nos advérbios de frequência, daily, weekly, todos eles têm o li. Eu coloquei isso daí para exatamente mostrar para vocês que nem sempre é assim. Né? Que nem sempre o li caracteriza advérbio de modo. Né? No caso de bad, forma-se badly. Se o adjetivo for careful, que é cuidadoso, forma-se carefully, cuidadosamente. No caso de beautiful, bonito, né, belo, forma-se beautifully, belíssimo. Né? Então, a ideia que se tem belíssimo, não. A gente fala, no português não tem belamente, né? Lindamente ainda vai, né? Lindamente. Examples. He ran quickly. Ele correu rapidamente.
She spoke softly. Ela falou vagarosamente, suavemente. James coughed loudly to attract her attention. James tossiu muito alto, né, de forma alta, né, para atrair a atenção dela. He plays the flute beautifully. Ele toca a flauta lindamente. He ate the chocolate cake greedily. Ele comeu a torta de chocolate prazerosamente, né? Com prazer, né? The child vamos repetir. The child ran happily toward his mother. A criança correu feliz em direção à sua mãe, né? Felizmente, né? Só que o felizmente aí não cabe, né? Alegremente, né? A criança correu alegremente em direção de sua mãe. He gently woke the sleeping woman, né? Ele gentilmente acordou a mulher adormecida. She angrily slammed the door. Ela agressivamente esmurrou ou bateu a porta. Então, a observação disso é o seguinte: existem advérbios de modo em língua inglesa que não possuem o sufixo li. E ainda tem isso. Além de não caracterizar o li e caracterizar o modo, que pode caracterizar outro, às vezes ele se apresenta de outra forma, na sua forma do adjetivo. Como é o caso para o português, James coughed loudly. Ele tossiu altamente. Loud é alto, num tom alto, bem alto. A ideia do alto é que é forte, fortemente, que não é a mesma tradução, né? Mas para mostrar que não, às vezes não tem ali nem a tradução de uma coisa para o português e às vezes do português para o inglês também não tem. Então o exemplo é o seguinte: They were driving the car very fast. Eles estavam dirigindo o carro muito rápido ou rapidamente. Então você pode usar também dessa forma, tá bom? Então vamos lá. Fastly, né? Em vez de fastly, você usa very fast. Então, vamos passar para o outro. Adverbs of time. Advérbios de tempo. Os advérbios de tempo em língua inglesa são usados para perguntas feitas com when. Lembra daquela figurinha lá do when, how, que estava escrito lá no início dos advérbios, no primeiro slide? Gravem isso. Então, as perguntas feitas com when sempre vão gerar um advérbio de tempo. When, e são utilizados normalmente no final da frase. Então, é uma característica do advérbio tempo, final da frase. Mas isso ocorre quando a intenção no início pode ocorrer também no início da frase, mas a ideia é de quando a intenção é dar ênfase quando ocorreu o fato. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Está no final da frase, advérbio de tempo no final da frase. Examples. We have a test tomorrow. Nós temos um teste amanhã. I went to Canada 2 years ago. Eu fui ao Canadá 2 anos atrás. I need to go to the hospital now. Eu preciso ir ao hospital agora. Don't worry, the teenagers will be here soon. Não se preocupe, os adolescentes chegarão aí em breve. Então você vê que está branquinho aí, está em inglês e está a tradução para português, né? Have you seen Bob yet? No, I haven't seen him yet. Você viu Bob? Não, eu não o vi até então. Então você não pergunta, você viu o Bob até então? Não. É um hábito deles usar o yet na pergunta dessa forma. Entendeu? Você viu Bob? Have you seen Bob yet? Até o presente momento você tem visto Bob? Né? Não. Eu não tenho visto até então. Tá? Então são os exemplos que a gente tem dos advérbios de tempo. Agora vamos lá, gente. Vamos fazer aqui, são alguns exercícios que eu deixei para que vocês fizessem em casa. Esses exercícios aqui não estão no livro, que são exercícios que eu tirei para que vocês
pesquisassem mesmo. O objetivo é de fazer a pesquisa. E na próxima aula, a gente vai fazer a correção. Tá? Nós faremos a correção. Então, a questão 1, questão 2, vou passar o outro slide. Questão 3, também é homework. Questão 4. Questão 5 e questão 6. Então, são 6 questõezinhas. Não tem trabalho de casa. Deixa eu ver no livro. Não tem, porque a gente vai dar continuidade na semana que vem, a partir dos advérbios of place, dos advérbios de lugar. Tá? E o trabalho de casa fica sendo esse daí, do próprio slide. Então, vocês copiem, façam no caderno, copiem isso daí para o caderno. É até bom porque vocês treinam a escrita de como é que se escreve os advérbios. E pesquisem, porque no livro e também vocês pesquisem na internet sobre esses advérbios que eu estou citando por aí, nesses exercícios. Tá bom? Então tá. Então até a próxima semana, no dia 22, né, na próxima terça-feira, nós corrigiremos esse trabalho de casa e também terminaremos, aliás, os advérbios de lugar, de intensidade, E vamos fazer os exercícios que estão na apostila aqui. Aí a gente parte para os exercícios da apostila, tá bom? Então eu aproveitei que está gravada. Na semana que vem a gente faz mais alguns slides. Fica com vocês, a gravação fica com vocês também. A hora que vocês quiserem, vocês têm acesso. E qualquer dúvida, tá tudo aí. Tá ok? Então tá. Um abraço para vocês. Uma boa semana. E faça esse trabalhinho de casa aí. Tá bom? Um abraço.